Bem, pessoal, sejam bem-vindos à aula de Entendendo LLMs, uma aula muito importante para a gente, uma aula muito fundamental. Por quê? Porque é a partir dessa aula que a gente vai aprender, de fato, a utilizar as LLMs, entender como elas funcionam, entender um pouquinho as suas origens, como elas trabalham e como a gente pode tirar vantagens dos mecanismos delas para melhorar as nossas perguntas que temos para elas, tá bom, pessoal? Então, a LLM, o que é, primeiramente? O que é LLM, Túlio? O que significa essa sigla? LLM significa Large Language Models, modelos de linguagem grandes. Por que grandes? Porque eles têm inúmeros parâmetros, eles têm muitos parâmetros. E quando eu falo muitos, pessoal, eu estou falando bilhões de parâmetros. Vocês que aprendem um pouco de programação, que aprendem um pouco de matemática, sabem que uma funçãozinha, ela tem um parâmetro. O ChatGPT tem bilhões de parâmetros. Então olha a diferença que é e a complexidade que é para isso. Por isso que são large de grandes nesse sentido, né? Então são os modelos de linguagem grandes. Por que é modelo de linguagem? Porque ele é capaz de quebrar o texto, quebrar a linguagem, gerar padrões, entender esses padrões, entender a semântica e ainda assim é capaz de responder de acordo com aquela necessidade. Tudo isso através de modelos de inteligência artificial que conseguem fazer essas representações. O que eu quero aqui com vocês, pessoal, é a gente entender um pouquinho como isso funciona. Claro, a gente vai sair daqui sendo capaz de criar o nosso ChatGPT? Não tem nem porquê, mas a gente vai sair daqui sendo capaz de entender um pouquinho os mecanismos por trás de toda essa mágica, tá bom? Primeira parte importante que a gente precisa entender é o conceito de N-gram. N-gram. Pessoal, e por fim esses modelos de linguagem, eles são capazes de muitas coisas. Desde geração de textos, como a gente já sabe, a tradução fantástica, eu adoro essa ferramenta nessas questões. A gente já tinha no passado o Google Tradutor, só que ficou muito melhor para tradução automática. Em breve a gente deve ter isso em cada fone de ouvido moderno, a gente deve ter traduções automáticas de outros idiomas, resumo de informações, eu amo isso. Como eu faço mestrado e acabo lendo muitos artigos no dia, acabo às vezes pedindo para as LLMs resumir as informações que estão nos artigos para ver se faz sentido ou não ler o artigo. E eu recomendo muito, se você acaba lendo muito texto ou muito livro nisso, também realizar análise de sentimentos, pessoal. Isso aqui é muito importante se você trabalha no varejo. Então, se você tem os seus clientes falando bem ou falando mal de um produto, ajuda, ou um CSAT ou um NPS, caso você colete essas informações do NPS, ajuda muito a gente a entender a percepção do usuário em relação ao nosso produto. Então, a LLM permite que a gente faça isso também, tá? Então, tem mais uma série de infinidades para isso, mas para que a gente seja capaz de entender esse contexto, a gente precisa entender o que é, como se surgem essas questões. E tudo começa com um tal de N-gram. Não se preocupa ainda com o conceitinho, vou construir a ideia com vocês. Vamos pegar uma frase aqui, uma frase muito simples, que é a seguinte frase. Eu, Túlio, mas nesse caso, eu gosto muito de programação. Ponto. A programação é muito importante. Vou quebrar em duas frases, tá? Eu gosto muito de programação e a programação é muito importante. Então são duas frases, são dois exemplos aqui que a gente vai acabar usando. Frase 1, pessoal. Frase 1. Eu gosto muito de programação. Tá, o que isso significa? O computador, se eu entregar essa frase para o computador, ele consegue entender? Não consegue. Ele não consegue entender. É uma frase muito complexa para ele, porque computadores entendem zeros e uns, binários, né? Códigos de certo modo, mas não entendem palavras. Então eu preciso criar um modo de associar essa informação e contar para o computador o que ela é. Como eu posso fazer isso? Eu posso quebrar essa primeira frase de eu gosto muito de programação, em pequenas palavras, que a gente vai chamar de 1 gram. 1 gram é quebrar em palavras unidimensionais. Então, eu gosto muito de programação vira eu gosto, ponto e vírgula, muito, ponto e vírgula de, ponto e vírgula, programação. Observem que, nesse momento, eu quebrei a frase inteira em elementos únicos, são as palavras. Eu poderia ter um segundo composto, que seria o 2 gram. O que o 2 gram faz? Ao invés de quebrar em 1, eu vou quebrar de 2 em 2. Então seria eu gosto, e aí eu tenho que ir fazendo em parzinhos agora. Gosto muito, muito de programação. Poderia quebrar em 3 gramas, pessoal. E aí agora você já está começando a entender por que é o N, né? Porque o N se torna tão grande quanto a gente queira, seguindo essa lógica. Então vira eu gosto muito, gosto
muito de programação. Olha que interessante. A nível de 1 gram, e a gente tentando pensar como a gente poderia passar informações para a máquina, a nível de 1 gram, a gente tem eu gosto muito de programação. Tudo separadinho, né? Então não dá para saber muito os contextos da informação. Quando a gente desce para um 3 gram, um trigram, a gente já começa a chegar em informações mais importantes. Gosto muito de. Olha a diferença. O gosto muito de é uma palavra única, entre aspas, para LLM, para o modelo. Então ele já sabe que você gosta muito de alguma coisa. O que seria muito dessa coisa? Ah, muito de programação. Então, o próximo n-grama ali já traz a intensidade, o muito, associado ao que é o seu elemento. Poderia quebrar em 4 gramas também. E aí, pessoal, lembra que eu falei agora há pouco de parâmetros da LLM? Cada uma dessas coisas que eu estou fazendo com vocês é um parâmetro. Eu gosto muito de programação. Eu gosto muito de programação. Eu gosto muito de programação. E agora a gente vai por 4 gramas. Isso aqui também vai ser um parâmetro para ela. Então, eu gosto muito de programação. Ótimo. Parece um exemplo simples porque a gente está com uma frase. Mas imagina um universo inteiro desses textos. A gente consegue entender através da repetição de várias vezes dessas palavrinhas ou desses grams quais são as mais frequentes, tá? Imagina um contexto que a gente tenha 1000 textos falando de programação. O que é esperado? É esperado que a palavra programação apareça muitas vezes, correto? Correto. Então, a palavra programação, ela vai aparecer diversas vezes. Então, a gente vai ter um número muito alto para essa palavra-chave. Ou seja, a gente consegue saber que aquele bloco de textos pertence à programação. Ah, Túlio, legal. Se eu estou num contexto de programação, faz sentido aparecer a palavra sanduíche? Talvez uma vez ou outra, para fazer alguma analogia, alguma ação. Mas sanduíche vai ser baixo. Então, qual que é a relação? Sanduíche tem pouca relação com programação. Mas back-end, em contrapartida, também vai aparecer muito. Então, dessa forma, através dos n-grams e com um volume grande de textos, os modelos conseguem criar relações entre palavras, entre contextos. Apesar de ser bom nesse sentido, isso ainda é deficitário, tá bom, pessoal? Isso não permite a gente, de modo fácil, dizer se hambúrguer, por exemplo, é similar ou não para LLM em relação a back-end. Precisa-se de outras técnicas que a gente vai ver daqui a pouquinho como se faz isso. Mas o n-grama ele surge na tentativa de juntar isso. Então, tendo um alto volume de texto, a gente pode parar, contar todas as vezes que as palavras aparecem, os gramos aparecem, e aquelas que possuem a maior probabilidade de aparecer pode ser um jeitinho dentro do contexto para a gente pensar qual deveria ser a próxima palavra. Por que isso é muito importante? Porque a LLM, pessoal, ela funciona com base no contexto que você coloca para ela gerar informações. Então, se ela fosse treinada só no contexto de programação e muito treinada nessa frase, se você digitasse, complete a frase, eu gosto muito, o que ela deveria completar? Eu gosto muito de programação, porque ela foi treinada somente nisso. Obviamente, GPT, Gemini, Claude foram treinados em bilhões de textos. Então, eles são capazes de ter diferentes visões conforme o contexto, felizmente. Então, mas de um modo geral, elas funcionam pensando, as LLMs, elas funcionam tentando adivinhar o próximo termo com base na grande repetição de contextos que elas já viram, tá bom? Esse é o básico. Tudo começa com o n-grama, tá? Claro, hoje em dia, as LLMs tem um outro modo de serem treinados, que eu já vou abordar com vocês, mas isso aqui é muito bom da gente ter os nossos primeiros conceitos. O que é o n-grama e como o n-grama se forma, tá, pessoal? Então isso aqui permite, através da contagem de quantas vezes cada elemento, cada 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas, n-grams aparecem, a gente consegue determinar a relevância daquele grama dentro do contexto. Se ele aparece muito, provavelmente ele é importante. Se ele aparece pouco, provavelmente não é muito importante, ou ainda, às vezes é muito raro, o que o torna importante também. Então a gente acaba tendo essa questão. Problemas com n-grams. Alguns, tá, pessoal? Primeiro deles, falta de contexto. A gente precisou
abrir muita o gram para ter um pouco de noção do contexto. Qual que é o problema disso? Quantas frases eu gosto muito de programação desse jeito vai ter dentro de um grande texto? Talvez poucas. Então, ainda assim, para o modelo, essa frase ela é muito exclusiva. Um gram muito grande, dado a especificidade, né? Cada vez mais ele vira uma frase grande, ela é muito específica, pessoal. Imagina um 10 gramas, são 10 palavras seguidas. Então, sim, é muito específico. E claro, dentro de um universo, dificilmente você vai ter grandes textos repetindo 10 palavras idênticas, a não ser que foram cópias. Certo? Então o modelo entende que aquelas frases são quase que únicas. E aí ele não consegue generalizar. Então ele perde o contexto. Parece que é bom, né? Ai, vamos ter muitos gramas. Mas acaba não sendo tão bom, porque você tem especificidades. E a gente quer generalizações. Então o modelo não consegue abstrair contextos muito bem dos n-gramas, tá bom, pessoal? Segundo problema, a semântica é superficial. Pode de início aparentar que o gosto, que o muito significa alguma coisa, mas no final do dia são números. Esse modelo, para o GPT, se a gente só usar o n-gram sozinho assim, ele nada mais é do que um número, uma frequência da quantidade de vezes que o gosto aparece. Mas poderia ter o mesmo volume de gosto e não gosto. Será que ele seria capaz, pensando em 1 grama, será que seria capaz ele saber que o não gosto é negativo? Não seria, né? Por quê? Porque o não também seria uma palavra. Então, você tem 50 gostos e 50 não gostos, a gente teria, ao todo no nosso texto, 50 nãos, com 1 grama, e 100 gostos, sem gosto, no caso, 50 do gostos, e os outros gostos ali seriam 50 do não gostos, essas duas partes, né? E por que isso é um problema? É um problema porque o modelo não consegue ver esse conjunto, esse não gosto. Então a gente precisaria pensar num 2 gramas. O problema é que isso torna as coisas superficiais. Não dá para generalizar para outros contextos. A gente precisaria de mais informação. Então, existe uma outra metodologia que a gente pode trabalhar a semântica de um modo melhor. E aí é o que eu falei novamente, né? Na falta de contexto, a gente tem a esparsidade, que é quando um grama fica muito específico. Então, a frase "eu gosto muito de programação" já é uma frase específica. Você não deve encontrar essa frase com frequência em textos. Então, ela acaba sendo um único elemento da sua representatividade, não sendo muito bom. Porém, o n-gram tem seu papel histórico pra gente, porque tudo começa, de certo modo, aqui. Tá bom? A gente quebra as palavras assim e a gente conta a sua frequência. Os primeiros modelos de geração de texto eram feitos desse modo. Contava a frequência e, com base na frequência, a gente estimava a probabilidade de aparecer o próximo termo. Isso é muito bom. Por que isso é bom? Porque a gente consegue pensar qual que é o termo a seguir, dado uma alta frequência. Então, se eu tenho uma palavra, o rato roeu a roupa, você sabe que é do rei de Roma. Por quê? Por causa do contexto. Mas no universo de muitos textos, o n-gram também daria conta de prever essa próxima palavra. Nossa, a inteligência artificial está pensando. Não, é frequência. Tá vendo como é um modelo de frequência, é um modelo de probabilidade? É isso que está acontecendo aqui, tá bom, pessoal? Como a gente resolve isso, Túlio? Ótima pergunta, pessoal. A gente resolve isso através da matemática com um conceito chamado de embedding. Tá, o que é embedding, Túlio? Por que isso é importante? Pessoal, lá na matemática a gente tem um conceito de embedding como sendo o conceito de vetor. E é aquele mesmo conceito de matemática, tá? Vetores, e aí a gente tem no ensino médio aquela setinha que tem direção, intensidade e sentido. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá? A gente consegue, através da matemática, transformar uma frase ou grams em vetores. Não, Túlio, você tá de brincadeira comigo. Não, existe sim jeitos matemáticos de fazer essa transformação. Não compensa mostrar isso para vocês, porque foge do intuito ao curso, mas eu gostaria que vocês soubessem que sim, é possível fazer essa representação dessa palavra através de um vetor, tá bom, pessoal? E por que isso é importante? Porque através dos vetores, nós podemos executar cálculos. E com cálculos, a gente consegue mostrar se um vetor está próximo a outro. Então, os cálculos permitem que a gente mostre que os vetores, por exemplo, na matemática, que os vetores são paralelos. Ora, se os vetores são paralelos, existe alguma semelhança entre eles. Se os vetores são sobrepostos, um está em cima do outro, a gente consegue mostrar isso também. Ao mostrar essa semelhança, a gente consegue dizer, por exemplo, que a palavra-chave hambúrguer, ela é muito similar dentro de um contexto, dentro de um conjunto de textos, ela é muito similar
a batata frita. Qual seria esse conjunto de texto? Fast food. Claro, a gente precisaria do universo de textos gigantesco para treinar os nossos LLMs com isso. Mas a gente consegue chegar. Por quê? Porque a gente transformou a palavra hambúrguer em um vetor, matematicamente fazendo isso, tá? A batata frita também em outro vetor, através de um conjunto grande de textos, e ambos pertencem ao mesmo universo com muitas informações sobre esses dois. Ora, olha que legal, sem a necessidade de frequência, a gente consegue fazer esse modelo e a gente consegue criar essa semelhança, tá bom? E essa semelhança já traz pra gente questão de semântica dentro do mesmo grupo. Então, os embeddings permitem que a gente já traga mais flexibilidade ao modelo, já permite com que a gente traga mais controle ao que se está sendo passado. A gente já não treina mais uma semântica tão superficial, tá bom? E eles são gerados através das redes neurais, eles são entendidos muito bem através das redes neurais, que a gente já falou sobre, e isso tem um custo computacional muito grande. As redes neurais ajudam a gente a entender melhor os embeddings, ajuda a gente a entender melhor essa questão de como as coisas estão se organizando. Um modelo muito comum de rede neural aqui nesse sentido, para a criação de embedding, ou que vai ser usado junto com redes neurais, é o Word2Vec. Olha que legal o nome. Word2Vec. O que significa Word2Vec? É uma palavra para vetor. Ou seja, o próprio modelo, isso é uma biblioteca em Python, ele consegue transformar uma palavra para um vetor automaticamente. Então isso aqui permite com que a gente possa usar os números para calcular as nossas redes neurais, para calcular os nossos textos, para que a gente possa realizar essas questões. Para a gente fechar aqui esse contexto de embedding, pessoal, e a gente seguir para a próxima aula, existe um exemplo clássico. Imagina que estamos falando do universo inteiro, tá? Inteiro, de reinos, reis, tipo Shrek, tá? Onde no nosso universo de textos, a gente pegou 10 mil textos sobre reinos, reis, rainhas. É sim possível, matematicamente falando, fazer a seguinte continha: rei menos homem, lembrando que rei, homem e mulher, nesse caso, são vetores. Então, se são vetores, matematicamente falando, do ensino médio, a gente consegue lembrar que a gente consegue fazer continhas com vetores, a gente consegue chegar numa informação. Rei menos homem, o que é um rei se ele não é homem? Rei é uma entidade no reino. Se ele não é um homem e ele ainda continua entidade, eu adiciono a mulher, o que é a entidade máxima no reino? A rainha. Então, dentro de embeddings, isso aqui é muito bonito quando a gente calcula isso na mão matematicamente, a gente consegue chegar realmente no vetor rainha. Então, a gente consegue matematicamente chegar nisso. Por que é importante? Porque agora os embeddings nos dão uma ferramenta matemática para chegar em outras palavras. Ou seja, a gente consegue até criar palavras, criar contextos, criar semânticas, entender relações, coisa que o N-gram não era capaz de fazer sozinho. Isso, atrelado a um alto poder computacional das redes neurais, a gente começa a entrar dentro do universo geracional de textos das LLMs. Eu sei que na última aula eu falei de conceitos muito complexos e novidade para a maioria de vocês. Falamos de N-gram, a gente falou de embeddings, e quando o assunto desce para embeddings, queria até dizer para vocês que realmente fica mais complexo, embora seja muito importante para a aula de hoje, a gente entender as LLMs, a gente precisa disso, tá? Então eu vou, novamente, recapitular um pouquinho do que é um embedding, para que a gente possa entender isso. Afirmo para vocês, não é fácil. A primeira vez que eu vi esse conceito, eu necessitei de vê-lo novamente algumas vezes para entender. Então, para tentar facilitar aqui pra gente, trouxe esse diagrama de vetorial aqui. Não quero que você se assuste, eu tô com você aqui. Eu quero explicar o que está acontecendo aqui dentro, mas é um pouco dessa questão que eu falei aqui em cima de vocês, que a gente tem a possibilidade de fazer subtração e soma com os vetores matemáticos, a fim de chegar em coisas. Por exemplo, homem. O feminino de homem, mulher. Mulher em um contexto real, realeza, melhor dizendo, ela é uma rainha. Tá bom. Um homem no contexto de realeza, o que ele é? Um rei. E Túlio poderia ser um príncipe. Concordo. Mas nesse exemplo ele é um rei. Um rei. Qual que é o feminino de rei? Rainha. Então seria rei menos homem para feminino mulher, só que no contexto real da rainha. Então a gente sai daqui, essa subtração vetorial, e vem até
a parte da rainha. Deixa eu pegar minha setinha aqui para a gente ver essa questão acontecer. Então, vem para cá. Por que isso aqui é importante? Porque a gente sabe que a palavra formada é a palavra rainha, tá bom, pessoal? Então, a gente tem essa possibilidade aqui. Então, se eu olhasse para trás, rei, tá? Menos reino, forma homem, tá, pessoal? Homem somado à mulher, somado à questão do gênero, nesse caso, a questão feminina, vira mulher, tá? Mulher somada com a questão real, vira rainha, tá bom, pessoal? Então a gente passa a ter esses modificadores, que é o reino de realeza, e a questão de gênero aqui a gente consegue ter essa modificação aqui nesse sentido. E isso permite com que a gente calcule de modo essas questões. A grosso modo, pessoal, é assim que funciona essas transformações. Claro, no dia a dia a gente usa isso? Não. A gente tem algoritmos como o Word2Vec que faz isso pra gente. O Glove é um outro algoritmo também que faz isso pra gente automaticamente num contexto, dado muito texto. E cada um desses aqui são um embedding, é um vetor, pra gente, tá, pessoal? Por que isso é importante? Porque permite com que a gente entenda melhor as semânticas das questões, das coisas, como a gente viu aqui. O que eu quero falar com isso? Por que isso é importante? Etapas de funcionamento de uma LLM. Combinado entre a gente. Toda vez que eu estiver falando da LLM, pode pensar no GPT, que vai facilitar muito essa discussão nossa, tá bom? Por que eu falo isso aqui pra gente? Porque, pessoal, a primeira etapa de qualquer LLM vai ser a representação numérica das palavras. Isto é, quando eu digo isso, eu estou dizendo que assim que a gente coloca um texto para uma LLM, a primeira coisa que ele vai fazer é converter as palavras em embeddings. Exatamente isso. Então ele vai pegar o seu prompt, essa mensagem que você mandou para o GPT, e ele vai converter essas palavras em embedding, em vetores. Para quê? Para que ele possam permitir. Qual que é a vantagem, pessoal? A vantagem é que essas embeddings, elas capturam semântica. Elas capturam, como a gente acabou de ver, a semântica associada e a questão do contexto básico que elas possuem. Diferentemente do Word2Vec e do Glove sozinho, daqueles algoritmos que traduzem palavras para vetores, as LLMs ou GPT, eles conseguem fazer uma coisa melhor ainda, que é o segundo, eles criam embeddings contextuais. Túlio, o que seria um embedding contextual? Pessoal, imagina a seguinte frase, eu sentei no banco de madeira. Vocês concordam comigo que vão ter algumas embeds? Eu sentei no banco de madeira, quase que a Zenigram, só que agora vetorialmente falando. E a frase, eu fui ao banco. É a mesma palavra, banco. Túlio, é a mesma embedding. Falso, porque o contexto é diferente. Eu fui ao banco sacar dinheiro. Então o contexto é diferente. Logo, o GPT e as outras LLMs criam, pessoal, esses contextos, as embeddings contextuais através dos contextos. Poderia ser o mesmo vetor no espaço, como a gente viu aqui? Poderia, mas como tem o elemento contexto, o GPT vai entender essa informação diferente. Eis a importância de usar contexto quando você está criando as suas mensagens com ele. Porque senão fica genérico, porque senão ele não sabe classificar muito bem qual embed ele deveria categorizar aquela informação inicial que você passou para ele. Primeiro grande boom que a gente tem aqui, certo? Por isso que eu queria começar a discutir isso com vocês, de embeddings nesse sentido. Por quê? Porque a importância do contexto em uma LLM surge muito por aqui, pessoal. Então, a entender isso aqui é crucial. Tá, mas como eles sabem o contexto, por que a gente tem isso? Porque, pessoal, existe um processo, o T de GPT é de Transformers, que nada mais é do que, de certo modo, um algoritmo também, uma etapa de um algoritmo, que ele é capaz de atribuir contextos e pesos a características da nossa informação. E isso a gente acaba chamando de atenção. Então, é um mecanismo que o algoritmo tem para colocar atenção a algumas partes de informação. Com isso, a gente tem um refinamento desses embeddings. Então, esses embeddings passam a ter um peso mais importante. Qual que é a importância disso, Túlio?
o jeito que a gente comunica com o GPT e as outras LLMs tem pesos. Por quê? Por conta dos transformers. Ao ter esse peso, a ordem que a gente coloca as informações muda o resultado. Olha só a importância de entender a estrutura básica para a gente poder começar a escrever melhor. Não é só virar pro GPT e falar assim, gera um texto para mim. Quão genérico é isso, né? Texto de quê? Qual o assunto? Qual é o contexto? Gerar, como que você quer que ele gere? Gera em bullet point? Gera um texto corrido? Olha as possibilidades que a gente pode aumentar com a questão de refinamento, com a questão nesse sentido. E aí, obviamente, o contexto fica bem mais rico e mais contextualizado, tá bom, pessoal? Então, as LLMs utilizam embeddings desse modo, é diferente das embeddings que a gente tinha no passado. As LLMs transformaram isso, tá? O GPT transformou bastante isso. E por que isso é importante? Por dois grandes pontos. O primeiro ponto, a gente trazer mais contexto, a gente trazer uma qualidade de resposta melhor. Então, dado um volume gigantesco de treinamento de dados, a gente consegue trazer um resultado melhor, principalmente para chatbot, que cada vez interagem melhor com as pessoas, porque eles entendem o contexto, e ao entender o contexto, eles conseguem responder coisas coerentes. Tenho certeza que se você já usou muito GPT, às vezes ele alucina, porque ele se perdeu dentro do contexto que ele estava gerando. Mas algumas coisas a gente tem que entender agora antes de seguir, pessoal. Uma delas é que esse modelo principal, ao invés... E aí muitas pessoas acham que conforme está falando com o GPT, ele acaba fazendo por partes as informações. E na verdade não. Ele processa toda aquela conversa sua em certos limites computacionais, obviamente, que a gente chama de janela de processamento. Então, às vezes, são 2.000 palavras. Não são palavras, tá, pessoal? São embeddings ali que ele acaba gerando. Mas vamos entender como palavra aqui para facilitar. Então, ele entende 2.000 palavras dentro da sua janela. Depois de 2.000, ele acaba perdendo informação. Por quê? Porque o GPT ele não faz incremental. Nem outra LLM faz incremental. Ela pega toda aquela conversa para gerar a próxima informação. Então, ela vai trazendo mais contexto dentro daquela informação. Isso é bom porque melhora o contexto. Às vezes isso é ruim, porque se a gente começa um prompt errado e vai continuando a conversa errada, o GPT às vezes vai se perdendo nele mesmo e vai gerando resultados que não fazem sentido. Então, às vezes a gente coloca a culpa no GPT, sendo que errado é a gente que gerou a conversa inicial errada. Que loucura, não é mesmo? Eu sei, a gente vai trabalhar o GPT, eu vou ensinar vocês a fazer prompts corretos e coerentes, e quando parar um prompt também, qual é o melhor momento da gente falar, não, cara, deixa eu começar uma nova conversa com o GPT aqui, porque já tá muito errado e os resultados não estão legais. Então, só para vocês não esquecerem, o GPT processa todo o texto de uma vez, tá? Então, ele tá processando palavra por palavra. Sim, de certo modo, sim, como eu mostrei aqui para vocês, mas ele processa o texto inteiro a fim de ganhar contexto e responder melhor as próximas palavras do seu texto. Não é que ele está pensando com a cabeça como a gente pensa. Não, ele está procurando quais são as melhores combinações possíveis para completar o texto que você colocou lá. Então, se eu coloco lá, eu sentei no banco de madeira, o que será que ele retorna para a gente? Poderia retornar uma diversas possibilidades, mas provavelmente depende do contexto. Então eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui só para mostrar isso, de como o contexto influencia. E aqui a gente tinha aquela hora da nossa biscoito aqui, eu vou criar um novo GPT aqui pra gente, que é, eu sentei no banco de madeira, eu vou fazer essa prompt assim, vamos ver o que ele coloca pra gente. Você gostaria de continuar essa frase? Transformá-la em um poema, uma história? Ou em uma outra ideia em mente para trabalhar com essa frase? Gente, por que ele perguntou isso? Porque ele não sabe nem o contexto. É uma frase tão genérica para ele que ele precisa de mais informação. A OpenAI, os novos modelos de LLM, fazem isso de modo tão user-friendly que os modelos mais antigos não faziam. Eles simplesmente comentavam como eles achavam que tinha que complementar. Mas eu vou dar um contexto para ele. Crie uma história breve, curtinha, de ficção com essa ideia que te passei inicialmente. É importante que uma maçã, olha, dando mais contexto para a informação, caia na cabeça de quem estava sentado no banco. Só um exemplo, quase que Isaac Newton aqui. Aí ele acabou de criar uma história pra gente. O banco de madeira. Olha só a importância do contexto para ele gerar. Não foi só colocar uma frase, cria uma história. Acabou. De ficção. Acabou. Ele vai criar uma história de ficção. Vou refazer essa consulta com uma história de ficção sobre a frase. Agora trazendo uma segunda questão pra gente aqui, que seria, eu sentei no banco de madeira, sobre a frase. Vamos ver as diferenças entre as duas. A revelação no parque. Eu sentei no banco de madeira, sob a sombra das grandes árvores no parque.
O vento fresco balançava suavemente as folhas. Ele vai criar um texto aqui, tá criando um contexto, inclusive, sobre isso. Diferentemente do banco de madeira mágico, que era esse aqui, o banco de madeira aqui, que era João gostava de caminhar. Cara, ele acabou de criar uma personagem. João. Por quê? Porque eu dei o contexto para a maçã cair na cabeça de quem estava sentado. O GPT entendeu que existe uma pessoa sentada. E ao existir essa pessoa, ele criou a personagem João para a maçã poder cair na cabeça dele. Você entende a importância da embedding contextual aqui? Ele abstraiu essa informação. Poderia ter sido qualquer nome, tá, gente? O João provavelmente surge porque é um nome muito comum e amplo dentro do universo textual que ele tem. Então ele vai escolher João para isso. Mas João gostava de caminhar no parque todas as tardes. Quantos textos não existem com esse início? Textos infantis que no início, gostava biriri pororó de caminhar no parque. Com essa estrutura. Milhares. Por que o GPT gerou assim? Porque ele foi treinado com milhares de textos com essa estrutura semântica. Então o GPT está fazendo aquilo que ele aprendeu e viu. Ele só está juntando bloquinhos agora. Especialmente quando o sol começava a se pôr. Pintando o céu com tons de laranja e rosa. Cara, sol se pondo, qual que é a cor que fica? Laranja e rosa. GPT, nossa, ele está criando. Não, ele não está criando, pessoal. Ele está completando informações que foram passadas para ele no banco de dados através do conceito que ele tem de contexto. Qual o contexto? Esse contexto, olha que loucura! Tá vendo a importância de entender o básico de embeddings para não achar que o GPT é mágico? O GPT trabalha no contexto, um contexto semântico que ele tem acesso. E aí parece pra gente, nossa, é magia. Não, no final do dia ele está meramente juntando embeddings para fazer sentido. Ele decidiu sentar no seu banco favorito. Olha o contexto do banco surgindo. Um antigo banco de madeira sob uma grande macieira. E ele vai se... Olha onde a macieira surge. Por quê? Porque eu pedi para uma maçã cair na cabeça de quem estava sentado no banco. Dito isso, pessoal, as LLMs funcionam desse modo, eu me empolgo muito com isso, porque a gente acaba usando o GPT no dia a dia e não entende como ele funciona por trás dos panos. E a minha tentativa aqui foi abstrair toda a matemática possível de vocês e trazer o mais simples possível para que a gente conseguisse entender como funciona o básico. Por quê? Porque agora a gente vai aprender a criar consultas personalizadas, utilizando o contexto, a fim de melhorar a nossa interação com o ChatGPT ou outra LLM. Tá preparado para isso? Agora que você sabe como as embeds e como o GPT funciona por trás dos panos, vamos junto? Você acabou de assistir um corte de uma das aulas gravadas de uma das nossas profissões, que são basicamente programas educacionais que são montados para te auxiliar no seu processo de transição de carreira. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem aí de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.